Ritmada pelas notícias dos fracassos diplomáticos, a angústia dos ucranianos perante a iminência da guerra vai crescendo diariamente. Ouvimos alguns testemunhos nas ruas de Kiev. É assustador, os nossos pais estão especialmente com medo. Eles não sabem qual será a situação. A taxa de câmbio do dólar está a subir, os preços estão a subir, os idosos começaram a entrar em pânico. E eu e os meus amigos estamos a pensar em ir para a Europa e esperar algum tempo por lá. O cartão de vacinação pode se tornar um novo documento obrigatório para garantir o ir e vir das pessoas em todo o mundo. Aqui em São Paulo, um acordo firmado entre sindicatos de patrões e trabalhadores torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 de todos os funcionários de bares e restaurantes. Um hospital de Boston, nos Estados Unidos, está a ser acusado em tribunal de recusar fazer um transplante de coração a uma pessoa não vacinada contra a Covid-19. A unidade de saúde disse que o homem de 31 anos não era elegível para o transplante por não ter a vacina e, por isso, correr mais risco de vida depois de uma possível cirurgia. São imagens que mostram o antes e o depois de uma das ilhas de Tonga, no Pacífico, a norte da Nova Zelândia. O tsunami, provocado pela erupção do vulcão submarino, deixou uma das ilhas irreconhecível. Não há água potável nem comunicações. Um tsunami atingiu parte da costa do Japão e Tonga, pequeno país no sul do Pacífico, depois que um vulcão submarino entrou em erupção. O vulcão fica no oceano, a 65 quilômetros da capital. Imagens de satélite mostram o momento da erupção. O estrondo foi ouvido de longe. Depois veio o tsunami. Ondas com mais de 1 metro de altura avançaram sobre Nuku'alofa, capital de Tonga. A força da água foi tanta que parte da cidade ficou encoberta. Este morador estava dirigindo quando se deparou com o tsunami e teve que fugir de ré. Este outro vídeo, gravado dentro de uma igreja, mostra a água invadindo o templo e as casas ao redor. Moradores fugiram para pontos mais altos da cidade e foram orientados a ficar longe da costa. O tsunami também chegou ao Japão e algumas ilhas estão em alerta. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Não há informações de mortos ou feridos em Tonga e no Japão. Você tem reclamado da inflação crescente? Suas despesas mensais aumentaram? Agora você está pagando mais por suas necessidades diárias, como arroz, óleo e muito mais? Se estiver, então você não está sozinho, está acontecendo em todo o mundo. No Sri Lanka há uma escassez completa. No Nepal, a inflação atingiu uma alta de 19 meses. Em Bangladesh, a inflação bate recordes. E em novembro atingiu uma alta de 5 anos. E no Paquistão, a inflação de alimentos esmaga os pobres. Mas essa inflação vai piorar por causa de um país, a China. A China está aumentando a inflação global. Como? Segurando o grão do mundo, quanto? Mais da metade da oferta global. A China detém mais da metade da oferta global de grãos alimentícios. Quanta oferta de alimentos Pequim está segurando? Segundo as estimativas das reservas mundiais, China tem 69% de milho, 60% de arroz e 51% de trigo. 69% do amido de milho do mundo não é pouca coisa. É uma quantidade gigantesca. É parecido com o que aconteceu no Egito, não? Todas as nações ao redor estavam dependentes do Egito. Nós também já falamos sobre isso no passado. Agora, o que é muito interessante é que tudo está interligado. Muitos dos caminhoneiros, por exemplo, se recusam a trabalhar devido aos mandatos do governo. E isto vai diminuir a distribuição, porque essas pessoas não estão distribuindo mais. Pois é. O que está piorando a situação. Mas há outros problemas. Segundo este artigo da Farming Ahead, os fazendeiros de uma grande cooperativa serão obrigados a se vacinarem para continuar a entregar. Alguns estão se recusando a isso. Agora, pare para pensar sobre isso. Veja para onde as coisas estão indo. Em muitos episódios, nós falamos da necessidade de se sair das cidades. As cidades serão locais muito perigosos para se morar. No passado, também falamos das áreas costeiras, sobre o quão perigoso será morar em áreas costeiras,
Bem, veja a explosão vulcânica que acabou de ocorrer. Ela devastou as ilhas de Tonga. Isto é apenas um pequeno exemplo daquilo que podemos esperar. Portanto, saiam das cidades. Vejamos o que também dissemos em 12 de março de 2020. As cidades são o berço de tudo aquilo que é mal. E, assim como foi nos dias de Noé, também será na segunda vinda de Cristo. Temos o exemplo do que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que a terra envelheceria como tecido e que seus habitantes morreriam como moscas. E é tão fácil isolar alguém que mora numa cidade. Se você considerar as cidades do mundo, basta bloquear as suas grandes vias e pronto, você tem o confinamento. Você não será capaz de comprar ou vender e será completamente controlado pelo governo. É interessante também que estão dizendo que não há muito combustíveis nesses lockdowns. O que as autoridades estão fazendo para forçarem esses lockdowns? Será que as autoridades ou os responsáveis pelos lockdowns são imunes aos vírus? Ou será que uma jaqueta de plástico pode protegê-los do vírus e o restante não? Portanto, há várias coisas aí que não soam verdadeiras. Ainda assim, se são reais ou vistas como reais, é irrelevante. O que importa são as consequências disso. Será que estamos vendo os eventos bíblicos se desenrolarem? Bem, eu acredito que estamos. Vamos agora para um outro vídeo, no qual fizemos esta interessante introdução. Esta é uma citação do livro Eventos Finais. Quando cresce a iniquidade em uma nação, sempre há uma voz dando alerta e instrução, como a voz de Ló foi ouvida em Sodoma. Ainda assim, Ló poderia ter preservado sua família de muitos males se ele não tivesse feito a sua casa naquela cidade malvada e poluída. Tudo aquilo que Ló e sua família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles se morassem em um lugar distante da cidade. Este é um conselho muito bom. Nós tivemos uma semana devastadora no que tange ao que pode acontecer em uma cidade. Vamos dar uma olhada no que este pequeno vídeo vai ilustrar. Aqueles que não estavam nas cidades não foram atingidos por isso. E se isso começar a acontecer em uma escala ainda maior? E se os julgamentos de Deus começarem a cair neste mundo por causa da iniquidade? Às vezes, Deus permite essas coisas para que as pessoas possam despertar. Martin, e se isso acontecer em uma escala maior? Bem, não vamos fazer previsões aqui, mas apenas especulações. Em apenas uma cidade, a China está segurando cerca de 50% da reserva de alimentos do mundo. E se houvesse um evento semelhante e toda essa reserva, em apenas um dia, 50% da reserva de alimentos do mundo desaparecesse? Você estaria em uma fome. Em relação à explosão que ocorreu ali no Líbano, naquele local também havia estoques de alimento. Estas reservas foram destruídas. Então pode
ocorrer um desastre natural, ou desastre não natural, ou mesmo uma guerra. Aí veríamos esse tipo de coisa acontecer. E qual seria o impacto disso? Tem uma citação do Espírito de Profecia que diz que logo antes do fim haveriam guerras. Eu acho que devemos falar sobre este assunto em um futuro episódio. Eu acredito estarmos em um tempo em que não devemos apenas olhar para os noticiários. Não devemos apenas olhar para os eventos como estão acontecendo, ainda que sejam importantes. Nós temos que passar a olhar nas implicações espirituais. Devemos começar a ver onde você, onde todos nós devemos estar em termos de relacionamento com Deus, principalmente nos tempos de hoje. Martin, estamos vendo apenas o início. A crise ainda vai aumentar.